Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para vocês de domingo. Que Deus possa nos abençoar nessa breve mensagem, que a palavra dele flua nos nossos corações. Nosso texto está lá em 2 Samuel 13, 37 ao 39, diz assim: Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiú, rei de Gesur. Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Contextualizar aqui rapidamente, Davi teve muitos filhos com muitas mulheres. Amnon ele violenta ali a sua irmã, sexualmente falando, ele violenta Tamar e acaba sendo morto pelo seu meio-irmão, que era irmão de pai e de mãe de Tamar, que era Absalão. Absalão foge para Gesur. Havia uma certa revolta no coração de Absalão, porque ele pensava que seu pai não vingaria, ou não puniria, na verdade, Amnon, e aí ele vai e resolve praticar justiça com as próprias mãos. Davi não sabia negar os seus filhos, a palavra diz isso claramente, e isso foi berço de muitas dificuldades e de muitos problemas. Passa o tempo, 3 anos, e Davi sente saudade de Absalão. Porém, Davi ainda não estava pronto para recebê-lo. Davi não tinha perdoado Absalão. Há um grande perigo. A saudade sem o perdão é uma bomba nuclear. É uma centelha de grandes problemas. Porque isso coloca a pessoa, o homem, a mulher de Deus que entra nessa condição fica totalmente vulnerável. Então Davi ele é persuadido ali por Joabe a trazer Absalão de volta. Ele traz depois de 3 anos. Porém, ele não permite com que Absalão entre na presença dele. É um meio perdão. Não é um perdão completo. Você pode voltar para Jerusalém, só que você não vai me ver. Eu não quero te ver também. Você não vai sentar à mesa. A saudade passa. Porque a saudade estava ali, o amor estava ali, só que ainda havia muito ressentimento no coração de ambos, tá? No coração de Davi e no coração de Absalão. Então, ali, por conta desse contexto, começou a ser gerada a rebelião de Absalão. O ressentimento, a mágoa começa a crescer. Olha, toma muito cuidado. As relações entre pessoas talvez seja a parte mais difícil, né, de servir ao Senhor, aqui de todas as esferas, seja local de trabalho, seja na igreja e principalmente em casa. Principalmente em casa. A gente está falando de uma situação de pai e filho. Você viu como que a saudade de Davi deixou ele vendido quanto a essa situação. Ele ainda tinha muito ressentimento no coração. Quando ele dá o meio perdão para Absalão, ele não permite por 2 anos que o seu filho veja. Isso mostra o quanto que ele tinha ranço ainda no coração. E Absalão, nem falar aqui, Absalão ele faz uma revolta. Ele rouba o conselheiro de Davi chamado Aitofel. A voz daquele homem, as palavras e os conselhos daquele homem eram tão sábios que era como se fosse o próprio Deus falando. É o que diz a Bíblia. Absalão toma esse homem para ele, né, para o seu lado. Toma o coração do povo. Ele dá uma de político, de candidato a deputado federal. Ele fica na escadaria que dá acesso até o palácio do rei. Todo mundo que ia julgar a sua causa, trazer para Davi para julgar, passava pelas escadarias. Estava lá Absalão. E a palavra fala que ele foi roubando o coração do povo. Então ele ganha o apoio popular, ele ganha o apoio ali desse conselheiro, ele ganha o apoio de parte do exército de Davi, grande parte, praticamente o exército todo, exceto a tropa de elite de Davi, que eram os valentes de Davi. Esses continuaram do lado de Davi. Pronto, quase que ele mata Davi. Quase. Foi uma revolta terrível. Terrível. Davi teve que sair de Jerusalém, abandonar o palácio, saiu envergonhado, fugiu, se escondeu, até conseguir ali se remobilizar suas tropas. Olha, toma muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Enganoso é o coração do homem, no sentido de que às vezes nós nos deixamos levar. Tem coisa que você consegue examinar. Tem coisa que você consegue ver. Você consegue saber a que pé está os teus sentimentos. Deus não vai precisar te mostrar. Então, a saudade, ela pode ser uma porta de entrada para situações onde o inimigo vai tirar proveito, onde o inimigo vai usar aquele cenário para trazer uma dificuldade muito grande. Quem fugiu para Gesur foi Absalão. Foi uma decisão dele. Davi não exilou Absalão. Absalão matou o seu irmão Amnon e se autoexilou. Ele fez um autoexílio. Mas era necessário. Era necessário.
aquele tempo longe é necessário. Às vezes Deus vai permitir com que pessoas se afastem. Porque quando estão perto é só mágoa, é só tristeza, é só ressentimento, é só dor. Só nos fere. Então às vezes o Senhor vai permitir que essas pessoas tomem decisão de ir embora. Tome essa decisão. Eu sei que essa decisão partiu o coração de Davi. Ver o seu filho indo embora. Tinha perdido um filho e estava vendo outro filho ir embora. Ficou lá 3 anos em Gessur. Mas foi necessário. E aí Davi, ele foi o quê? Foi enganado pelo sentimento. Quando veio a saudade no coração de Davi, quando veio a saudade de Absalão, quando ele já tinha se sentido consolado por Amnon, ou seja, o texto ainda dá essa pitada, essa informação, ou seja, o filho que morreu, ele já estava se sentindo consolado. Aparentemente, talvez, ali para ele, estava superado. Olha, já não estou mais com raiva de Absalão pelo que ele fez. Eu já não estou mais com raiva por aquilo que ele fez no passado. E às vezes nós pensamos assim, e talvez você esteja pensando assim, eu já não estou mais com raiva por aquilo que foi feito no passado. Eu já enterrei, eu já me sinto consolado, eu já superei. Minha irmã, meu irmão, olha, a falta de perdão é algo que nos surpreende. Às vezes nós achamos que perdoamos. Davi estava convicto que ele tinha perdoado. Ele estava convicto. E aí veio Joabe no ouvido dele: permita que ele volte. O jovem está com saudade de você também. Permita. E aí Davi permitiu. E aí houve a aproximação de Absalão. Fora do tempo. Não era a hora. Ninguém estava pronto. Davi não estava pronto. Nem Absalão estava pronto para o convívio, para a aproximação. E aí Davi, ele recebe de volta Absalão. Absalão volta para Jerusalém. Davi fica 2 anos colocando Absalão no banho-maria, alimentando a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento no coração de Absalão. Depois tudo o que aconteceu nós sabemos. Quase Davi morreu. Quase o reino foi destruído. Tome cuidado com os sentimentos. Quando o sentimento nos domina, somos levados a tomar atitudes, a ter decisões que podem trazer desdobramentos terríveis para nós, para a nossa vida. Quando o sentimento nos domina, somos tentados a permitir aproximações que definitivamente não nos faz bem, não é a hora, não é a forma. Cuidado, cuidado. Deus está te dando um alerta nessa noite de domingo. Eu não sei para quem eu estou falando, eu não sei nem por que eu estou falando isso. Domingo eu poderia estar trazendo uma palavra aqui triunfalista, de vitória, de bênçãos, mas eu acho que fica uma palavra de alerta para alguém. E se tem uma pessoa que precisava ouvir isso, a mensagem vai ter valido a pena. Tá bom? Que Deus abençoe vocês nesse dia, que seja um dia abençoado esse final de domingo e uma semana repleta de bênçãos na semana que virá. A paz, Senhor Jesus.